inércia, olha só, ele falou aqui, ó, momento de inércia em relação ao seu eixo pode ser determinado pela expressão no meio de mr quadrado, mas o momento de inércia de um disco, né? Beleza. É que ele falou várias vezes que o momento de inércia é desprezível. O momento de inércia é desprezível, várias vezes. Né? Agora ele está dizendo que o momento de inércia de um disco. Isso aqui é sempre assim. O momento de inércia de um disco, sempre isso. Normalmente dá, né? Normalmente dá. Não haja escorregamentos entre as polias e a correia, atritos nos eixos e resistência do ar. Situação perfeita. Aceleração da gravidade é 10. Nessas condições. Opa, não, vamos ver spoiler aqui. Em Newton vezes metro, o módulo do torque motriz necessário para elevar o bloco com velocidade constante. Note que esse torque é aplicado pelo motor do eixo M. Então, quer saber o torque. Beleza. O torque para subir esse pezinho aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar essa figura que já está bem desenhada aqui. Tudo que a gente precisa está aqui já. Eu vou até pegar já... Bem, vou pegar só isso. Só isso. Vou pegar só isso. Ele dá o peso do bloco lá, será? Probably. Ele dá. De 20 quilos. Então a gente quer saber qual é o torque. Certo? O torque M ali. Né? Então tem uma máquina girando aquela coisa como se fosse o cara pedalando, né? Para que esse carinha aqui suba com velocidade constante. Bem, o que significa subir com velocidade constante? Significa que ele está em equilíbrio. Então, ou seja, apesar dele estar se movendo para cima, o fato de ser constante significa que o somatório de forças é zero, tá bom? É isso. Fechou. Então o T2 vai ter que ser igual a massa vezes gravidade. Perfeito. Exatamente. Então eu vou escrever isso aqui rapidinho, para não ficar só na várzea. Que a aceleração vai ser nula, né, nesse caso. Exato. Como a massa sobe com velocidade constante, significa que não há aceleração. O que significa que o somatório das forças é zero. Das forças sobre o bloco, melhor dizendo. O bloco é zero. Pronto. Beleza? Concorda comigo nessa bela frase? Hein? Concordo. A resultante vai dar zero, né? Exatamente. Pô, tá parecendo uma caixa de texto bizarra. Essa caixa aqui. Então, a somatória das forças no bloco é zero. No caso, vamos considerar T2 positivo, T2 menos PD igual a zero. Ou seja, o T2 vai ser igual a M vezes G. E claro que isso é importante, por quê? Porque essa força, obviamente, está associada com o torque, de alguma forma. Não é mesmo? Uhum. A gente só precisa buscar essa associação para encontrar o torque. Porque o T2 a gente já tem, né? Quem que é a massa disso? A massa era 20 quilos. Então vai ficar... 200 newtons. A gravidade vocês usam 10, né? Então vai ficar 200 newtons. Agora a questão é, como relacionar esse T2 com o torque? Deixa eu só apagar uma luz aqui, cara, menos de 5 segundos. Tranquilo. Pronto, voltei. Como relacionar o T2 com o torque, né? Claro que a gente vai ter que utilizar aquelas coisas que a gente estava falando antes, sobre a velocidade linear no fio ali ser constante, sobre a velocidade angular ser constante, né? Só assim. Os momentos de inércia. Isso. Por quê? Porque na prática, se a gente pensar no torque que a gente está procurando, nesse cara aqui, qual que é a equação para ele? Né? Quando eu olho para esse problema, eu só consigo associar ele com a equação do torque normal, tá ligado? Uhum. Que é... Mas tu lembra, nesse né? caso Força vezes deslocamento. Né? Nesse caso a gente vai usar T1 e a T. força como própria tração. Sim, porque é a única força que age aqui nessa roda, certo?
Mas ele não falou que tinha um motor elétrico ali acoplado? Que causa atração 1. Ah, o próprio motor causa tração, pode crer. Exatamente. É ele que puxa ali, né? Qual é a força que a Uhum. tua corda na bicicleta puxa o resto da bicicleta? É a força que tu aplica no pedal. Não é mesmo? Correto. Uma Uhum. espécie de transmissão dessa força, né? Melhor dizendo. Que é o torque, É, na prática. O torque não é uma força, né? Ele é a transmissão da força para um movimento angular. Certo? correto. Então é o que a gente está usando aqui na parada louca aqui. Então tá aí, T1. Muito bem. T1 RA. O RA nós temos, né? Qual que é o raio da roda A ali? Ele deu, né? Eu vou ver aqui, calma aí. Raio é 0,8. E a massa 0,8? 5, se a gente precisar mais. Raio 0,8. Tá bom. Então vou deixar aqui T1 vezes 0,8. Precisamos do T1. O T1 deve ter alguma relação com o T2. Não é mesmo? Uhum. Como será que a gente vai buscar essa relação? Bem, nós podemos pensar sobre aquela questão do movimento ter a mesma velocidade linear, certo? Lembra que eu falei para você? Eu falei que o Uhum. V1, ou melhor, eu falei que o VA era igual ao VB, lembra? Uhum. Bem, eu falei para você isso, e eu falei também que o VA igual a VB significa que o ômega A, RA, é igual ao ômega B, RB. RB. E Isso é a um gente tem o fato. RA e o RB, né? Mas a gente não tem os ômegas. A menos que a gente É, tivesse essas acelerações, então isso provavelmente é algo meio chato, confuso, não vai funcionar. Isso não vai funcionar, apesar de ser verdade. Isso é verdade, tá. mas não vai resolver nosso problema, porque não A gente tem uma envolve o T1. equação com duas incógnitas, né? Tá envolvendo. Não, não é isso. Bem, também é isso. Mas a questão é que o ômega A não consegue nos dar o T1. A gente precisa de uma equação que envolva logo o T1. Tá bom? Tá Que bom. na prática vai ter que ser a equação que fala sobre o equilíbrio do movimento aqui, que é o seguinte: note que esse sistema todo ele é um sistema ligado, né? Então a gente usa o T2 ali também? A gente vai usar? Bem, a questão é o seguinte: tu tem que pensar o seguinte, cara. O que essa roda causa de torque é igual a essa, não é mesmo? É Porque uma mesmo? está sendo transmitida para a outra. O torque é a mesma. A força ali que vai para a bicicleta é o mesmo quando tu está pedalando, né? Tu está Uhum. pedalando aqui, transmitindo esse torque, né? Essa informação de giro para a roda de trás. Então significa que o torque dessa é igual ao torque da de cima, entendeu? Ah, entendi. Entendeu a ideia? Então significa que o ômega M, que eu acabei de escrever aqui, vai ser igual ao torque dessa aqui, que eu vou chamar, sei lá, de ômega B, por exemplo. Beleza? Beleza. E vai ser igual o torque do C, coincidentemente, assim? Porque como tá acoplado um ao outro, a gente pode falar que é Bem, é que tu ou tem que não. pensar o seguinte, ó. Eu estou falando que o torque é o mesmo, justamente porque é por causa desse torque que tem força suficiente para levantar aqui, entendeu? Então, na realidade, o torque se transmite para o pneu. Já ia chegar nisso, tá? Tá bom. Então, tu pode dizer que é igual ao torque no pneu, sacou? Uhum. Que daí já chamo de C. Então, eu já pego e já vou direto pro que eu quero. Porque é no C que eu tenho as coisas que eu quero. Não é mesmo? Ó, vamos lá. Ômega T1 vezes RA. Certo? Peraí. Correto. Tô, Força vezes tô deslocamento. falando. Tô falando coisas com sentido aqui. Acho que sim. Acho que sim. Uhum. O problema é que eu tô meio preocupado com algumas coisas aqui. Eu acho que é melhor pensar só nessa roda de uma vez. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. De novo ali, tu tá falando do mesmo.
fenômeno, né? Tudo que gira aqui gira por causa dessa roda mesmo. Então aqui o torque, vamos dizer assim, o torque do B é igual ao torque do C aqui. Correto. Então a gente pode dizer que a força que rola ali no B, que é o T1, né, que o próprio desenho mostra, porque a tensão é a mesma na corda, vezes o raio do B, é igual ao T2. Vezes o raio do C. Exatamente. E agora a gente consegue encontrar o T1, então. Não é mesmo? Na verdade, o T2, ele faz a força contrária do T1. Não, não é contrária, mas é relacionada. Eu não estou dizendo que esses caras vão se anular porque no somatório dos torques é zero. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os torques são iguais, entendeu? O torque desse cara é igual ao torque desse. Justamente Entendi. porque esse cara transmite a força para esse cara. Né, tu não escuta o tempo Então, todo pode quando tu crer. tá falando de engenharia mecânica, a transmissão do carro, a transmissão. Isso é transmissão, entendeu? Uhum. Essa roda aqui, catraca, eu acho que é o nome, como é coroa, acho que é coroa, sei lá, catraca. Transmite pro pneu. O torque é o mesmo, beleza? Entendi. Entendi. Então, daqui tu consegue encontrar o T1, que é o cara que a gente precisa. Então, Não tem como falta. encontrar T1 aqui pra mim, por favor? Ele deu o T2, o RC e o RB? T2 a gente achou, né? E o RC e RB tá no Onde, enunciado. onde que tá o T2 que a gente achou? É T2 é 200 newtons, pode crer. Aí o RB, deixa eu ver, RB é 0,25 e o RC é 0,5. Fazendo aí, Aí, fala. fazendo a substituição. Então, a gente vai chegar aqui, o T1 é 400, né? Tem E o um é torque 400 o quê? Bananas? é 400 newtons. E aí o torque vai ser 400 vezes 0,8, Aham. dá 320 newton metro, né? Isso. Beleza? Então, recapitulando. Nós queremos achar esse cara, o torque nessa parte aqui na coroa, que obviamente é o raio vezes a tensão da corda, tração, tanto faz. Muito bem, eu tenho raio, mas não tenho isso. Porém, eu posso descobrir isso porque eu sei que existe uma relação direta entre o RC, entre o pneu e a catraca. Eles têm o mesmo torque, que é justamente a A força partir que do vem desse momento cara que puxa esse. que você tem essa sacada, o exercício fica muito fácil, né? A minha dificuldade é, tipo, justamente, sei lá, transmitir as informações denunciado e conseguir, tipo, simplificar as coisas, assim. Que nem a aula passada lá, que, tipo, eu ia usar, por exemplo, uma outra equação que não ia ajudar em nada, assim. Pois é, nós até começamos aqui, eu fiz justamente isso também, né, para lhe mostrar que aquela equação ali, pô, até paguei, É. né, paguei, Na verdade, você tem que ir apesar dela ser percebendo, assim, verdadeira, né? é porque, assim, Você é tem que que nem, ver. o que que acontece, né, quando a gente tá lá na escola, quando tá aprendendo física na escola, tem o tempo todo aquelas coisas de cinemática que tem velocidade, a gente usa velocidade o tempo todo, só que quando vai estudar dinâmica, já não usa mais velocidade para nada, É. né? Para nada. A gente só usa aceleração, não é mesmo? Às Uhum. vezes, por meio da velocidade, a gente acha aceleração, mas
Não é o caso sempre, né? Tem que focar na aceleração. Beleza? Beleza. Então a ideia é essa. Muito bem. Só que, claro, para tu conseguir converter de velocidade para aceleração, para tu achar a aceleração por meio da velocidade, é Derivando, necessário né? que tu tenhas alguma informação de tempo, Ah, certo? sim. E nesse problema ele não falou nada sobre tempo. Então não adiantava utilizar equações que envolviam velocidade, entendeu? Aí foi direto na equação do torque. Vai direto para o torque. Perfeito. É, Agora pode vamos crer. para a próxima. Deixa eu abrir aqui. Opa, sem spoiler. Em unidades do sistema internacional, o valor da constante K na expressão VD ômega m vezes K, em que VD é o módulo da velocidade linear do bloco e ômega m é o módulo da velocidade angular do eixo motriz, em radianos. Tá. Tá, então ele quer que tu escreva. Porra, o VD aqui é o módulo da velocidade linear do bloco, quanto o bloco sobe, né? Porque o bloco sobe com alguma velocidade. Lembra que ele falou? A Correto. velocidade é constante, né? Mas ele Ele não quer falou saber qual é o. a velocidade. Tá bom. Aí ele falou Tem que pra. descobrir. Mas não é isso que o problema pede. Né? O que o problema pede é uma coisa que tem a ver com isso, que é o K aqui, que é o que eu tenho que multiplicar pelo ômega m, que por sua vez é o módulo da velocidade angular do eixo motriz, para que dê o VD. Quem é o ômega? Quem é o eixo motriz? O eixo motriz é o M. Então a gente está Ele quer querendo. saber a velocidade linear. Não, ele não quer saber a velocidade linear. Foco na pergunta, né? Isso aqui é Ah, ele quer saber o interpretação. K, né? Pode Quer crer. saber o K que envolve a velocidade linear e a angular. Só que essa velocidade linear é do bloco e essa velocidade angular aqui é do M. Então é só uma relaçãozinha aqui entre essas duas coisas, que não estão diretamente ligadas. Né? Elas têm uma relação, porque é por causa do motor que está em M que o bloco sobe, mas elas estão em posições distintas do problema. Mas na prática a gente tem que descobrir esse cara e descobrir quem é o K. Qual é o número que eu multiplico para eles ficarem relacionados. Dividindo um pelo Exato, outro. dividindo, perfeito. Era isso que eu queria que tu falasse. Agora eu posso continuar o problema. Então, K é igual a VD sobre ômega n. Perfeito. Agora sim. Então, deixa eu só copiar o enunciado. Colocar aqui. Já rabisquei tudo. E agora o nosso objetivo vai ser encontrar esses caras. Né? Como encontrar a velocidade. Como encontrar a velocidade com que ele sobe. E como encontrar também a velocidade angular daquela roda lá. Provavelmente. Meu Deus, mano. Essa caneta aqui me deixa maluco. Pronto, agora sim. Provavelmente tem a ver com momento de inércia, coisas assim. Não é mesmo? Então. Ou não. Lembra que a gente tinha feito uma equação ali? Eu falei sobre uma equação muito interessante. Que por causa desse fio aqui, né? Você tem que a velocidade linear é sempre a mesma. Então a velocidade Correto. linear aqui, que eu vou chamar de VA, é igual a velocidade linear aqui, que eu vou chamar de VB. Beleza? Tranquilo. Porque estamos falando do mesmo fio. Se fosse uma bicicleta, seria a própria velocidade da bicicleta para frente. Velocidade linear é a mesma. Tá bom, esse gira muito mais que esse, mas não importa. Eu estou falando de velocidade linear, velocidade para frente, não velocidade angular de giro. Tá bom? Uhum. Bem, lembrando da fórmula, né? Que V é igual a ômega R, a gente pode dizer que o VA é igual a ômega A, RA, e o VB, ômega B, RB. Certo? Correto. Agora a gente pode pensar um pouco nessa parada que eu também falei para ti, lá no começo do programa. Que os dois giram juntos. Que essa catraca gira, o pneu também gira.
Então a velocidade Com a angular mesma deles é velocidade? igual. Ah, pode Velocidade crer. angular. Ó, tu não pode só Que falar não tem nada a ver velocidade com. aqui nesse assunto. Tu tem que falar velocidade Ah, linear ou velocidade angular. Se falar velocidade, tu vai estar errado. Senão tu vai estar ah, confundindo porque os são conceitos. velocidades. Quem é Ah, igual são aqui? duas. Velocidade angular, certo? Uhum. Então tá O que bom. que seria a Então velocidade linear do C ali? não precisamos nos preocupar com isso ainda. Eu tô falando. Quando eu falei de velocidade linear, eu falei de VA e VB. Agora eu tô falando da Tá bom. angular aqui. Depois a gente vai para a velocidade do C, que obviamente tem a ver com a velocidade do bloco, né? Ah, Pois é, vai ter a ver com o bloco, só para dar um spoiler já. então a gente Então, sabe que o velocidade angular ômega de do B, B é igual ao ômega do C também, né? exato, que é a velocidade angular, certo? Uhum. Muito bem. Então, isso aqui é muito interessante, porque nós sabemos que existe uma relação aqui, né? Veja, nós temos duas relações já muito boas aqui, ó. Né? Temos essa aqui também. Que mais que nós temos? Nós temos que pensar agora no que mais? Temos que pensar no que o problema estamos falando aqui, ó. Ômega M. Temos que pensar na velocidade angular do M. Que tem a ver com a do A, claro, né? Ah, calma Quando eu aí, estou eu falando. fiquei com uma dúvida. A do A e a do M. é, o M teoricamente puxaria do A, O M é o A, né? Na prática. só que sem O o ômega raio? M é o ômega M é o ômega A. Ah, é verdade, tá bom. O que essa É, porrinha isso gira é chama o de que outro você tem nome, que né? gira. Tá, verdade. Certo. Então, É, dizer ômega A, ômega M, entendeu? a gente sabe que o ômega A vezes o raio, né? É igual ao ômega C vezes o raio dele também. Basicamente. Então, perfeito, é isso aí. Agora eu quero juntar isso tudo de alguma forma, né? Porque a gente já tem muita informação aqui. O que é que já dá para encontrar aqui? Vamos focar no que o problema está pedindo, né? Que é uma relação entre VD, ômega M. Nós queremos isso. Então eu vou deixar até de vermelho aqui. VD igual a ômega M vezes K. Porque apesar de eu ter muitas informações de raio, eu não tenho muitas informações de velocidade angular. Então É. talvez eu não consiga, de fato, encontrar um valor específico. Mas isso não significa que eu não consiga encontrar o K. A gente só precisa, de alguma forma, simplificar as coisas ou algo do gênero. Então, vamos lá, né? Vamos pensar no VD. A gente nem falou de VD ainda, né? Da velocidade linear aqui. Você falou, mas eu te cortei. A velocidade do bloco aqui, não é mesmo? Como é que a gente pode pensar nessa velocidade desse bloco aqui? A Obviamente, gente tem o peso, a gente tem a tração 2, né? A gente poderia fazer tipo pela aqui não vai ser zero a resultante, está na verdade, misturando né? força com velocidade. Não estamos fazendo isso aqui. É, Vamos pensar na tá. velocidade com que o bloco está subindo. Eu vou até colocar uma seta que não é seta. Isso é o VD. O bloco sobe com essa velocidade. Certo? Correto. Que, por sinal, é a mesma velocidade com que a roda C gira. Tá bom? Tá bom. Porque a velocidade linear com que a roda C gira. A roda C gira com uma determinada velocidade. Linear. Toda roda gira com uma velocidade linear. Quando você está num E carro, angular, as né? É rodas uma giram mais com a uma outra. velocidade linear, que é a velocidade do carro. Certo? Certo. Então, vamos A lá. velocidade total seria o módulo de uma mais o módulo da outra, a raiz do módulo de uma mais o módulo da Pô, outra. você tá misturando o negócio, velho. Não tem É, nada a ver, cara. ficou meio confuso, não tem Pelo nada a ver amor de Deus. mesmo? É que você tem que acompanhar eu aqui, mano, se você tá viajando. Porque, tipo, módulo? Por que a gente tá falando de módulo aqui?
Tipo, se a gente fosse querer saber a Agora eu peguei velocidade coordenada total. XY aqui para pensar em módulo. Não é que nem no problema, não é que nem na aula anterior, que a gente estava vendo momento linear, tinha coordenada XY. E a gente está falando de movimento angular, cara. É outra coisa. Tem nada a ver, então. Não é pra Absolutamente nada a ver. preocupação. Tá bom. Então, a questão é o seguinte: para eu encontrar o VD, eu preciso encontrar o VC, que, de novo, tem a ver com as contas que nós estávamos vendo aqui. Tem que ter a ver. Uhum. Né? Vamos pensar aqui no VC. O VC está associado, de alguma forma, com ômega C. Porque a gente sabe que o VC É é ômega igual a vezes ômega zero. C vezes RC. Certo? Certo. É sempre assim. Toda velocidade linear está associada com velocidade angular por meio do raio. Isso é bom, porque em algum momento apareceu coisas que envolvem ômega C aqui, por exemplo, aqui. Não é mesmo? É verdade. Então a ideia é essa. Estamos chegando próximo de alguma coisa. Se eu conseguir relacionar as coisas aqui, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Em algum momento eu escrevi aqui que ômega B é igual a ômega C. Então, eu vou pegar isso e vou colocar aqui embaixo, porque eu vou conseguir relacionar com o ômega M, uma vez que o ômega B está relacionado com o ômega A e o ômega A é igual a ômega M. Certo? Correto. Então vamos fazer aparecer VC aqui. Ó. Ômega B é igual ao VC sobre RC. Concorda comigo? Concordo. Porque ômega C é isso. Ah, você passou o R dividindo, o raio Basicamente. dividindo. Então, como o ômega C é igual a ômega B é igual a VC sobre RC. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Então, maravilha. Já temos o nosso VC. VC. Por que VC é importante? Porque é igual a VD. Então, eu posso dizer já o seguinte, ó, VD igual a ômega B vezes RC. Certo? Correto. Porque eu simplesmente isolei o VC aqui, passando esse cara para o outro lado, multiplicando. E troquei Correto. VC por VD, porque é o que está no enunciado. E agora, eu posso, de alguma forma, manipular o ômega B para que apareça o ômega M, que é o que a gente quer. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui eu relacionei, olha só, ômega B e ômega A, que é o próprio ômega M. Certo? Sim. Muito bem. Por isso que eles estão verdinhos, porque eles vão ser importantes no futuro. Agora eu vou isolar o ômega B nessa equação. E agora, então, eu posso vir aqui e substituir o ômega B por ômega A. Só que o que acontece? Ômega A é igual a ômega M, lembra? É. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar. Opa, putz, cara. Escrevi errado. O quê? Páreo. O ômega. Isso aqui é o ômega B, ó. Eu estou substituindo em ômega B RC, que é o que eu tinha obtido antes, lembra? Ômega B RC. Sim, sim. Substituindo aqui. Então eu vou passar o RC para longe e vou trocar esse cara. Opa, olha só que legal. Vamos lembrar que ômega A é igual a ômega M. Então agora eu acabei de encontrar uma coisa muito interessante.
Olha só que interessante. O problema não pedia para encontrar o K, quando VD era igual a ômega M vezes K. A gente basicamente já tem o K, então. O K é esse cara aqui do lado, olha só. RA, Sobre RC R. sobre RB. Então a Pode única ir. coisa que você precisa é É agora o fazer site. essa substituição e descobrir o K. Substitua aqui o RA, RC e RB para mim e me diga quem é o K. Ah, foi bom demais, então. O RC, quanto que é mesmo? Então olha só que interessante, né, Theo? Você não precisou descobrir qual era o valor desses dois. Não É. precisou. Você só precisou buscar a relação entre eles. Daí, naturalmente, apareceu o K. Na física, às vezes é assim. Por isso que a gente fala sempre, todo professor de física vai falar, primeiro isola as letras. Porque esse tipo de situação sempre acontece. É que, no final das contas, você só usou, foi usando a lógica mesmo, né, do problema. O que tu tem que entender é que, às vezes, você vai encontrar o valor de uma coisa sem saber separadamente quem são as partes dela. Você só vai encontrá-las juntas. Lembra que você tinha dito para mim? O K era VD sobre ômega. Verdade, pô. Verdade. Eu É. posso até colocar aqui, ó, VD sobre ômega. Sobrou K, que é essa porra aqui. Uhum. Entendeu? E agora você faz a conta aí e descobre quem é. Então eu não encontrei o valor nem do VD nem do ômega M. Mas eu encontrei a divisão dos dois, que foi o que tu falou no Você começo. não precisou, né, encontrar. Exatamente. A divisão dos dois são esses raios relacionados dessa forma. Deu 1,6. É 1,6. 1.6. 1.6. Se você Nada, colocar né? simplesmente 1.6, estaria errado. Errada? 1.6, a conta está certa, mas falta unidade, né? Mas não é uma constante? A constante gravitacional também é uma constante, mas ela tem unidade Ah, de então um monte de coisa 1,6 lá. metros A constante seria. eletrostática. Isso, metros. Agora sim. Por que é metros? Porque aqui tu tem metro vezes Raio, né? metro dividido por metro. Então sobra metro em Uhum. cima, né? Sacou? Só que. Show! Vamos ver a próxima. Opa, sem spoilers, no spoilers. A potência ômega em W. A potência motriz PM, necessária para manter o bloco subindo com velocidade linear constante, de módulo 5 metros por segundo. Agora ele está nos dizendo qual é a velocidade. Em W, a potência motriz necessária para manter o bloco subindo com velocidade linear constante. Existe uma Tá. equação É para a isso. velocidade. Existe uma equação para isso. Tá? A Aqui é potência basicamente do tu saber qual é a equação. relação ao torque. Sim, sim, existe uma equação que relaciona a potência com torque, exatamente. Deixa A eu. potência derivada do torque no tempo. Não. Não era um negócio assim. Era. O torque é a força vezes deslocamento. Potência. Putz, me confundi. Potência, cara, tem 1 milhão de fórmulas, não precisa se preocupar. A questão é que tu tem que decorar. Se tu lembrar que no movimento translacional é força vezes velocidade, aqui é só você pegar os análogos. No movimento angular, o análogo da força é o torque. E o análogo da velocidade linear é a velocidade angular. É o torque Então vezes. é torque vezes ômega. Só que torque vezes ômega é de quem, né? Esse é o É, problema. Nós estamos falando da força que puxa o bloco. Ou seja, nós estamos falando de M, não é mesmo? é Da verdade. força do cara que está aqui no M, puxando aqui, né? Esse cara que nos interessa. Que a gente já tem, né? No Temos? exercício A lá. Temos, é verdade. Tu encontrou lá no começo, verdade. Então nós já temos esse cara aqui, que é o cara que está pondo a força no problema. Agora falta o ômega, ou seja, a velocidade
né, relacionada aí com o que está puxando aqui, ou seja, o ômega M. Nós precisamos de ômega M. Ele dá o VD, né? E na equação de baixo a gente sabia que o VD era igual ao ômega M vezes o nosso K que a gente encontrou. Substituindo, a gente acha o ômega M. Sabendo o torque, a gente acha a Perfeito. potência, né? Isso mesmo. Tem como tu fazer para mim? Enquanto eu vou no banheiro Vou rapidinho? fazer. Tem Uhum. todos os dados aqui, eu vou deixar aparecendo aqui, ó. Tudo que tu precisa tá aí, mano. Vou fazer melhor. Eu vou Não, mandar mas eu esse tô bagulho. anotado aqui também. Tô Vou acompanhando mandar o aqui no bagulho pra papel. você se sentir mais seguro. Tá. Tá aí. Então eu vou te mandar aqui. Pronto, já vou. Muito bem. Consegui encontrar então a potência? Encontrei. Deu quanto? Foi 1000 watts. 1000 watts, isso mesmo. Unidade de potência é watt. 1000 watts. Show. Acho que provavelmente esta é a última pergunta deste Não, na exercício. verdade tem uma D, Mais uma. que é meio casca também. Que é com o quê? Módulo nacionalização. Nacionalização. Pô, amanhã já é agosto, velho. Que loucura. Passar muito rápido, né? É que tu é novo ainda. Quanto mais o tempo passa, mais ele passa rápido, velho. Sério? Parece a própria aceleração do universo do Einstein mesmo. Quanto mais Nossa. longe tá, mais acelerado o universo é. Mas E vai ficar pior. Diga. esse ano passou muito rápido mesmo. Você é louco. Mas assim, eu quero dizer, tipo, minha mãe tem 50 anos, né? Eu perguntei pra ela, mãe, qual foi
a década que demorou mais para passar? Foi quando tu tinha de 30 para 40 ou de 40 para 50? Ela falou que passou muito mais rápido da 40 para 50. O que Nossa. significa que quanto mais a gente vai ficando velho, mais rápido o tempo passa, entendeu? Daí Meio fudeu. desesperador. É desesperador pra caralho. Porque, meu, parece que a minha infância, assim, foi uma eternidade, tá ligado? E dos meus É, 20 pros meus 30, mano, meu, eu lembro de coisa que eu voando. fazia 20 anos ali agora, como se fosse ontem, tá ligado? Caralho. É É loucura isso. bizarro. O módulo da aceleração A do bloco em seu movimento de subida, considerando que o motor esteja aplicando um torque motriz cuja intensidade é 400 newtons por metro. Veja, olha só que interessante. Nós tínhamos um bloquinho subindo com velocidade constante. Agora, ele está Não é, supondo que não. vai subir com velocidade que não é mais constante, porque vai ter aceleração. Então ele quer saber qual é essa aceleração. Beleza? Daí complicou, Beleza. porque agora tu vai ter coisas que envolvem o momento de inércia, né? Porque vai ter que envolver, uma vez que torque, né, é igual a momento de inércia vezes aceleração centrípeta, não é mesmo? Que é o d ômega dt, né? É uma forma de ver, né? A questão é que isso aqui é aceleração centrípeta. Que também, que sim, está associado com o dωdt, mas não tem por que chamar de dωdt, porque em nenhum momento ele falou de tempo aqui, então não importa. Não vai A adiantar questão é nada. que essa aceleração centrípeta, eu chamei de centrípeta porque eu sou retardado. Essa aceleração angular, obviamente, ela está associada com a aceleração linear, da mesma forma que a velocidade angular está associada com a velocidade linear, não é mesmo? Então, da mesma forma, a aceleração linear, que é o que o problema pede, a aceleração do bloco, a aceleração linear, é igual a o alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio. Daí vai depender de qual parte do bagulho tu tá calculando. Né? Se é o cara C, o cara B, o cara A, né? O raio, Ah, e o raio vai estar associado, e a aceleração também, né? Com qual parte do problema tu tá pensando. A questão é que isso só pode acontecer por um motivo. o quê? Porque, porque não há deslize. Então a corda não desliza. Ela sempre gira perfeitamente. Então, como o enunciado falou que a corda gira perfeitamente ali na polia, então tu pode dizer isso aqui, beleza? Ah, então, se não fosse um sistema assim perfeito, assim, a gente não poderia usar essa equação de aceleração igual a aceleração angular vezes Exatamente. o raio? É que nem um carro, mano. O carro ele se move para frente porque a roda gira. Então por isso que tu pode dizer que a velocidade do carro é igual a velocidade angular da roda vezes o raio da roda. Só que tem vezes que o carro não gira a roda, que é quando ele derrapa. Daí Uhum, isso aqui já não vale, entendeu? tá, é Muito verdade. bem. Então ali, mesma coisa para nossa polia, na aceleração angular e linear. Daí, mano, agora a gente tem que fazer a coisa com bastante calma aqui, né? Porque ele quer saber a aceleração do bloquinho, que obviamente tem a ver com a aceleração, com o torque da roda onde ele está conectado, que por sua vez tem a ver com o torque do M, né, que ele falou aqui. Então a gente vai ter que buscar todas essas relações, não é mesmo? Beleza. Então tem bastante trabalho aí para ser feito. Vamos pensar, por exemplo, já que a gente tem essa informação aqui, vamos pensar no que está rolando nessa roda aqui. Né? Quais são os torques que tem nela, não é mesmo? Bem, você tem o ômega m, né? E você E tem o alfa? também o que seria o ômega 1, vamos dizer assim, não é mesmo? Porque é o cara que está associado com a tração e o raio, ok? Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então nessa roda tem esses dois torques, beleza? Então a ideia é essa. Não, Ocorre calma, eu não entendi. que ocorre que num outro problema, né? Aí que tá. No outro problema, você poderia estar pensando, professor, mas tu falou agora há pouco que era tudo igual. É verdade, só que era naquela condição que a velocidade era constante, agora não é mais. Né? Uhum. Agora tu não pode dizer que eles são iguais. Porque agora
existe uma diferença de forças. Justamente a diferença que faz ter um poder a mais suficiente para fazer essa parada subir aceleradamente. Tá bom. Ok? Aham. Então, a ideia é essa. Eu não gosto de ter que ir voltar aqui no desenho, mas é o que tem que ser feito. Então, a gente pode dizer ali que do problema 1, né? Tu tem que o torque em M menos T1R1, ou era TARA? T1RA. T1RA é igual ao quê? Da mesma forma que quando você está lá nas leis de Newton e você tem força igual a somatório das forças, né? A massa vezes a aceleração, no movimento, nas leis de Newton para o torque, o somatório dos torques é igual ao momento de inércia e aceleração centrípeta. Foi o que eu escrevi aqui, né? Aham. De modo geral, eu devia ter colocado já o símbolo do somatório. Não, mas eu Então, tenho uma dúvida. O T1 e T1RA é um torque também. sim, É que é a é o, força vezes o braço da alavanca, né? isso, é o torque que está Basicamente. puxando, por sinal, está, né, transmitindo ali, puxando esse porra aqui. Tá. Aí a Beleza? gente. Pra saber a direção, tem aquela a parada da regra da mão direita, né? Sim, mas isso não importa muito aqui, Não né? importa. Porque Mas, tá na bom, fechou. prática, na prática não importa muito. A questão é que vamos dizer assim, na prática esse cara nasce por causa desse, né? Então, Só qual que há nasce uma por causa de qual? diferença. Oi? O T1RA nasce por conta do TM, porque o TM faz com que ele puxe, ou não? Ômega M, sim, Ômega M. isso. Tá, entendi. Daí isso vai ser igual ao quê? A isso aqui vezes a aceleração centrípeta do A, ok? Como que aquela roda A gira, né? Qual a aceleração que ela gira? Que por sua vez vai influenciar em como a B gira, que por sua vez vai Uhum. influenciar como a C gira e assim vai fazer o bloquinho subir, tá bom? Tá bom. Então, aqui é o seguinte, né? Nós tínhamos o T1, antigamente nós achamos o valor do T1, lembra? Só que aquele T1 não é o mesmo T1 de agora. Isso que tu tem que ficar Porque o atento. torque mudou, né? Mudou, exatamente. Agora tu tem um objeto que não sobe mais com velocidade constante, ele sobe aceleradamente, então tu tem uma outra força ali na correia, beleza? Uhum. Por hora vamos deixar assim. Depois a gente joga os números que a gente tem. Vamos obter a nossa relação mais direta aqui antes, né? Aqui a gente estava falando da roda A, beleza. Agora vamos falar da B. Muito bem. Então quem que a gente tem lá na B? Não é mesmo? Vamos ver aqui. Nós temos este cara e nós temos que pensar, né? Novamente aqui, quem são os carinhas que aparecem para nós? Nós temos o T2, olha só, o T2 aparecendo já, obviamente associado com o RC, né? Então nós temos esse torque aí do T2 com o RC, certo? Certo. E nós também temos, olha só, o T1 com o RB. Tem um com RB. E Isso, um é são os igual ao dois. outro. Não são iguais. Não? De novo, eles estão diferentes porque agora sobe aceleradamente. Então eles vão É ter que verdade. ser igual. Agora tem aceleração, agora mudou. Não é mais iguais, porque agora tem aceleração. Quando, quando não tinha, a gente jogava o positivo ficava de um lado, o negativo ia para o outro e a gente igualava. Uhum. Mas agora Mas tem agora a gente não aceleração. pode mais fazer isso. Agora não pode fazer isso porque agora tem aceleração. Então a gente vai ter que dizer, por exemplo, ali era o T1, né? Vezes o RB, eu falei, menos o T2 vezes o RC. T2 é a força que, por sinal, puxa o bloco, igual ao momento de inércia e, B, né? calma aí, já vou falar que esse momento de inércia é especial.
Agora vezes a aceleração. Eu tô deixando um espaço para falar uma coisa. A gente está falando do objeto todo aqui. Toda essa parada, né? Tanto é que eu avaliei a parte de dentro, a parte de fora, todo esse objeto. Então a gente está falando do momento de inércia e da aceleração centrípeta, aceleração angular de todo esse objeto. Lembra que no começo do problema eu falei que a velocidade angular desse objeto era a mesma, a de dentro e a de fora? Sim. Porque eles estão girando junto? Uhum. Tipo uma Continua, bicicleta né? e a sua catraca? Continua sendo a mesma coisa. A aceleração deles continua conectada. O que um gira, o outro gira, obrigatoriamente. Não tem como o de dentro girar mais devagar ou mais rápido, sendo que eles estão Impossível, acoplados. exatamente, perfeito. O que o de fora gira é porque o de dentro está girando, perfeito. Então a gente está falando de um objeto como um todo. Então, por isso a gente pode chamar de CB ou BC, tanto faz. É o momento de inércia do BC, por exemplo. Tá. E a aceleração do BC também. De novo, né? Esse cara aqui é muito importante para a gente, porque ele está associado diretamente com a velocidade do cara que a gente está procurando. Beleza? Beleza. Daí aqui de novo, né, mano? A gente tem um monte de valores aí que vão ser possíveis de serem substituídos. E nós podemos pensar também, agora, né, eu vou deixar isso para tu terminar, mas a gente pode pensar no bloco, né, no bloco D. Ok? Ok. Vamos pensar no bloco D. Ele tem uma aceleração, né? Vamos dizer assim, o somatório das forças no bloco B é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é o somatório das forças no bloco B? É o T2 menos o PB, né? Maravilha. PD, né? Isso. PD. É igual a massa do bloco D vezes a aceleração que eu estou procurando. Muito bem. E aí é contigo, beleza? Só quero que você lembre que essa aceleração aqui, obviamente, vai surgir de algo como isso. Ok? Tá bom. Uhum. Então tá bom, man. Aí quando terminar, me manda aí o teu desenvolvimento para eu ver se eu te daria uma nota boa na prova, tá bom? Escreva certinho. Fechou. Porque às vezes a gente escreve muito largado, né? Não faz organizado. Me manda aí que eu avalio. Então escreve como se Tranquilo. estivesse escrevendo para a prova, beleza? Fechou. Aí amanhã tem mais? Abração. Amanhã tem mais, abração. Valeu. Falou, meu. Abraço.